Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho com quem apresenta dores de garganta frequentes sem causa aparente, dor de ouvido, zumbido no ouvido, vertigem, dor nos olhos, dor na face, dor na articulação temporomandibular, dificuldade para engolir, dificuldade para falar e ainda não conseguiu o diagnóstico do seu problema. Você sabe o que você pode ter? Você pode ter a chamada síndrome de Eagle. O que é a síndrome de Eagle? A síndrome de Eagle são uma série de sinais e sintomas que o paciente apresenta em função de um ligamento e de um ossinho que a gente apresenta aqui, ó, na região do nosso crânio. Eu vou mostrar para vocês nessa representação onde é que se localiza isso. Então, a gente tem, ó, dois ossinhos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo aqui no nosso crânio. Eles são chamados processo estiloide. Para que servem esses ossinhos? Esse ossinho aqui, ele serve como uma área de conexão de um ligamento que faz a conexão com esse ossinho aqui da garganta, tá? Que é o ossioide, que é aquele ossinho que se movimenta conforme a gente engole alguma coisa. Então, o que acontece? É uma condição bastante comum, tá? Ao longo da vida, né? Durante a vida, ocorre uma calcificação desse ligamento ou um alongamento, né? Uma calcificação desse ligamento que provoca o alongamento desse ossinho, né? Então, esse ossinho que tem um tamanhozinho pequenininho aqui, ele cresce para onde? Ele cresce para dentro dessa região aqui do crânio. Nesse meu crânio aqui, ó, ele apresenta como uma região livre, mas no nosso corpo, essa região aqui está repleta de nervos, vasos sanguíneos, músculos, que justamente vão sentir esse prolongamento e essa calcificação e vão produzir como resultado uma série de sintomas e sinais que sim comprometem muito a qualidade de vida e são de difícil diagnóstico, justamente porque são sinais e sintomas que estão relacionados a outros problemas e a outras condições, ok? Então, assim, na síndrome de Eagle, esses sinais, esses sintomas que eu comentei, eles podem vir sozinhos ou associados entre si. O que muitas vezes acontece é que o paciente acaba buscando, né, o profissional em função do tipo de sintoma que ele tem. Então, se os seus sintomas são a dor de garganta frequente ou a dificuldade para engolir, muitas vezes o profissional ele busca um otorrinolaringologista que não encontra outras características associadas àquele sintoma, né? Muitas vezes ele até indica um tratamento medicamentoso ou a utilização de antibióticos, e isso não resolve os sintomas do paciente. Então, isso acaba gerando uma frustração, né, no paciente, que muitas vezes começa a imaginar que isso aí pode ser um problema psicológico, e aí então se inicia esse processo de peregrinação até conseguir a solução desses sintomas, tá? Então, como é que a gente faz quando o paciente apresenta esses sintomas? Existem algumas formas da gente fazer o diagnóstico da síndrome de Eagle. Então, primeiro, a gente vai colher esses sintomas relatados pelo paciente. A gente pode fazer um exame intrabucal de palpação dessa região, mas somado a isso, o processo diagnóstico de eleição, né? O exame diagnóstico de eleição é a tomografia de face. Então, o paciente ele realiza essa tomografia de face e aí, através da tomografia, a gente consegue fazer uma manipulação tridimensional do crânio e aí sim observar a medida desse prolongamento, dessa calcificação e com isso dar esse diagnóstico definitivo, tá? E aí, com esse diagnóstico, o paciente já começa a sentir um alívio, né, em relação ao problema dele, porque começa a ver um direcionamento. E o tratamento? Qual é o melhor tratamento, o tratamento mais indicado para síndrome de Eagle? Então, existem algumas abordagens de tratamento. A gente pode fazer um tratamento conservador ou um tratamento mais invasivo, que é o tratamento cirúrgico. Isso vai depender dos sinais, dos sintomas que estão acontecendo ali naquele paciente. Alguns pacientes conseguem tolerar bem apenas com o uso de analgésicos, tá? Então, esse é o tratamento mais conservador para síndrome de Eagle. Alguns pacientes necessitam de injeções locais de corticoide, de anestésicos, para poder ir lidando com essa condição, mas uma parcela da população ela precisa se submeter a um procedimento cirúrgico, uma intervenção cirúrgica, que pode ser feito tanto pela via intrabucal como extrabucal, tá? E o que é feito nessa cirurgia? Então, é feita
a remoção dessa região, né, de calcificação, para que aí o paciente, então, consiga voltar à sua vida normal e eliminar aqueles sintomas, tá? Então, assim, se você apresenta algum sintoma nessa região da face que não obtém uma outra causa aparente, então alguns pacientes, por exemplo, que têm terceiros molares inclusos, muitas vezes a síndrome de Eagle, né, algum sinal e sintoma da síndrome de Eagle, ela é relacionada a isso. Aí o paciente ele procura o cirurgião dentista, remove aqueles dentes e, no entanto, a dor não passa. Então, fica aí o alerta e fica a dica que você pode sim estar com sinais relacionados à síndrome de Eagle, tá? Se por acaso seu dentista já mencionou para você que você tem esse prolongamento, mas você não apresenta nenhum sinal, nenhum sintoma, fica tranquilo. Essa condição é bem comum. O que não é comum é o paciente apresentar esses sintomas quando ocorre esse alongamento, essa calcificação dessa região, ok? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, algum outro questionamento, é só deixar aqui nos comentários. Se quiserem colocar também sugestões de vídeos e informações adicionais que vocês gostariam de obter, é só deixar aqui o seu recadinho, o seu comentário, tá bom? Espero ter podido ajudar um pouquinho trazendo aí essas informações relacionadas à síndrome de Eagle e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!